A política no mundo. Saudações do comando. Certamente, há muitas pessoas que esperam de nós um posicionamento sobre essa questão, aguardando que indiquemos o melhor caminho a ser seguido em relação às pautas políticas e seus respectivos representantes. Como já informamos anteriormente, é evidente que as mudanças em seu mundo não ocorrerão sob a jurisdição de nenhum líder atualmente conhecido em seu planeta, e podemos afirmar isso com 100% de certeza. Ainda que alguns desses líderes apresentem inclinações mais positivas que outros, de modo geral, nenhum deles conduzirá às transformações e às frentes da nova sociedade que se formará sobre a Terra. As novas governanças ainda estão nos bastidores, preparando-se para assumir seus postos e suas pautas, e seus pontos de partida estão moralmente anos-luz à frente de muitas das discussões políticas atuais. Como acontece com muitos aspectos do seu planeta, as intenções primárias nesse campo foram inspiradas com o objetivo de criar uma organização equilibrada, pautada por leis, ordem e estrutura. Contudo, considerando que a espécie humana ainda não alcançou o grau necessário de equilíbrio e diplomacia, tornou-se fácil para os agentes das trevas infiltrarem-se nas mentes humanas. Assim, algo que deveria ser apenas uma forma de organização inspiradora, baseada numa ciência normativa e harmônica, tornou-se um ambiente de ego exacerbado, manipulação e distorção de fatos importantes da sua história. Além disso, criou-se um cenário propício para que se busquem vantagens pessoais, construindo narrativas que mantêm as pessoas ignorantes acerca de tudo que as rodeia. Não por acaso, falar sobre vida extraterrestre ainda é um tabu nesse meio, ou no máximo, tratado como algo que está sendo analisado. Ambição e conflitos. Ao tornar-se um ambiente onde a ambição pelo poder e a manipulação imperam, a política passou a atrair forças que, naturalmente, compactuam com esses mesmos valores. Governar sempre foi o desejo de muitas almas, especialmente daquelas que se consideram superiores às outras. Não por acaso, isso causou muitos conflitos galácticos que nós mesmos presenciamos. Falar sobre política é, inevitavelmente, falar sobre governo, especialmente no contexto terrestre. Entretanto, governar genuinamente só é possível quando amor, ética e um verdadeiro desejo de colaborar com os demais, especialmente em se tratando de hierarquias designadas à liderança. Diferente disso, o ato de governar em seu mundo tornou-se um instrumento de elevação pessoal, onde muitos desejam estar no poder apenas para impor suas pautas, frequentemente à força, sem sequer permitir que a opinião pública tome conhecimento. É claro que existem muitos aspectos que poderíamos explorar aqui, desde o karma até a missão de uma alma inserida no meio político da Terra. De todo modo, as coisas irão mudar, e vocês se surpreenderão com o que lhes foi ocultado. Num cenário em que o respeito às mínimas leis da natureza não foi, ou não tem sido honrado, e que levou o planeta a um estado delicado, exigindo nossa intervenção mais direta, é inegável que a ciência política deveria ter servido para conduzir as sociedades, de forma normativa, ao respeito dessas leis naturais. Deveria também ter promovido uma boa convivência entre os povos. Entretanto, não foi isso que ocorreu. Seus governos, a maioria deles, ainda que sob a aparência de promoverem uma política equilibrada, pouco mais fizeram do que criar fronteiras, dividir e colocar uns contra os outros, quando o ideal seria promover união. Assim, o verdadeiro sentido da palavra política, ou o que ela deveria representar, tornou-se algo superficial. No fim, vê-se uma sociedade em conflito constante, onde se torna difícil inserir pautas verdadeiramente genuínas e transformadoras, que poderiam, politicamente, conduzir suas civilizações ao equilíbrio. Origem da política. A origem da palavra, no termo grego politiké, que em essência significava governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos, contrasta fortemente com o que se vê hoje, onde o governo frequentemente busca apenas seu próprio bem e o de seus aliados. Não somos contra a política, evidentemente, mas a forma como ela é praticada atualmente em seu mundo não se sustentará nem se alinhará
com as pautas que trazemos neste momento. Essas pautas serão inseridas gradualmente, e, finalmente, a política verá sua ideia original verdadeiramente aplicada. Por muitas gerações, as almas da Terra sentiram a necessidade de seguir lideranças, delegando a outros, considerados superiores ou mais capazes, o controle de seus próprios caminhos. Felizmente, esse cenário está mudando pouco a pouco, pois a vida na Terra passou a exigir que todos assumam seu poder pessoal e retomem a liderança sobre seus próprios destinos. Honrar hierarquias é algo muito respeitado em nossa federação, mas falamos aqui de hierarquias baseadas no amor e na fraternidade, algo bastante diferente do que se observa na Terra atualmente. Muitos na Terra possuem dons de liderança e são capazes de conduzir as massas a elevados oásis morais. No entanto, o próprio inconsciente coletivo, por vezes, sabota e impede que tais lideranças emerjam e se firmem nas instituições políticas. Isso ocorre porque, muitas vezes, o que chamam de karma os direciona para ajustes mais difíceis. Resta então, muitas vezes, o caminho dos movimentos alternativos, onde lideranças no meio holístico e esotérico impulsionam as massas a pensarem por si mesmas, criando uma aura mais equilibrada que pode influenciar a grade planetária. Isso, por sua vez, tem o poder de incentivar o coletivo a evoluir moral e diplomaticamente, de modo a pressionar suas lideranças políticas a recuarem das velhas pautas que muitas vezes atendem apenas às minorias. A Terra é o seu lar, e vocês só conseguirão avançar quando ela for devidamente respeitada. Muitos estão finalmente tomando consciência disso e compreendendo que o amor pelo planeta é o que os libertará de todo sofrimento e opressão. A Mãe Natureza vem sendo devastada há séculos. Atualmente, ela se revira para tentar manter o mínimo de equilíbrio e harmonia, ainda respeitando a presença humana na superfície. Os mais conscientes já percebem a necessidade desse cuidado, pois estamos chegando a um ponto de não retorno. A partir desse marco, o cuidado com a natureza e com os seres vivos será um dos principais indicativos da conduta moral e ética de uma pessoa, inclusive de uma possível liderança. À medida que a consciência se expande, nós, da Federação, observamos atentamente as respostas da natureza a esse avanço e os movimentos daqueles que estão nos bastidores, prontos para assumirem a liderança. Ainda há muito trabalho a ser feito. No tempo que nos resta antes de aterrissarmos oficialmente em seu mundo, instruímos, por meio de muitos de nossos emissários encarnados, sobre observações importantes que devem ser constantemente levantadas, em momentos oportunos. Cuidem do planeta. Honrem sua casa neste universo, para que a própria Terra os poupe de um rearranjo mais duro. É evidente que não é, e nunca foi desejo de Gaia, agitar-se como tem acontecido. Mas ela, assim como vocês, sente dores. Suas contrações são formas de aliviar-se. Tenham isso em mente, amigos da Terra. Ela precisa de vocês como nunca. Muitos de seus antigos filósofos reencarnaram em seu mundo para contribuir neste processo de remodelação social. Muitos desses foram, no passado, pensadores e idealizadores de movimentos políticos. Não apenas eles, mas também almas vindas de todo o universo estão chegando ao ambiente da Terra, preparadas para participar dessa transformação que mudará para sempre a maneira como se compreende a política, bem como o aprofundamento do verdadeiro significado de diplomacia e ética. Este é um tempo profetizado por muitos de seus antepassados, e vários deles, de alguma forma, retornam agora para concluir os objetivos que outrora traçaram. Esta é uma mensagem oficial do Comando Astar, transmitida por Neva. Ouçam agora a voz do Comando falando neste momento. São tempos de grandes chamados. E nós, do Comando, continuamos a alertar as elites que, de maneira desconcertada, tentam arrumar o mundo à sua maneira, tentando parecer bons moços, enquanto sabem que estamos observando. Já lhes demos um ultimato: desistam e abandonem sua sede de poder.
pois lhes resta pouco tempo antes que os decretos que trazemos do céu sejam executados sobre a terra. Ainda que continuem construindo suas cavernas subterrâneas para se esconder de nós, esquecem-se de que também temos nossas bases nos ambientes mais profundos da terra. E não nos faltam meios para cercá-los em todas as suas iniciativas. Ouçam, mais uma vez, este aviso: desistam, pois os povos da terra conquistaram o direito à liberdade por seus próprios esforços. E nós estamos aqui para garantir que isso se cumpra.